Bom dia, está no ar mais uma edição do Panorama do Brasil, uma parceria do Jornal DCI com a TVB e a Rádio Nova Brasil FM. Hoje entrevistando Reinaldo Gregory, diretor da Cognatis Inteligência Aplicada. Reinaldo, vou entrevistá-lo junto comigo. O Theo Garnier, que é presidente, diretor, editor-chefe, chega à presidência, editor-chefe do DCI, e Milton Paes, da Rádio Nova Brasil FM. Certo. A empresa do Reinaldo é uma empresa muito interessante, parecida com a formação do Reinaldo, se eu não tiver entendido errado, eu acho que não. O Reinaldo é economista, mestre em economia, formado nos Estados Unidos, e demógrafo. Em primeiro lugar, obrigado pela sua presença aqui. Reinaldo Gregory vai contar para nós o que a sua empresa faz. Eu achei que você ia me perguntar o que é um demógrafo, que quase ninguém sabe, mas vamos começar pela empresa. A Cognatis produz inteligência mercadológica num campo muito especial, mas é um campo que está ganhando bastante notoriedade recentemente, que é o geomarketing, que são pesquisas de mercado com variáveis e com informações que estão relacionadas ao espaço geográfico, espaço físico, onde as pessoas moram, onde as pessoas habitam, onde as lojas estão construídas e localizadas, onde as redes de fibra ótica para comunicação, para telecomunicação são instaladas. Enfim, tem uma série de aspectos, né, de vários negócios, em várias indústrias, onde o aspecto físico, geográfico é importante e, portanto, você precisa desse tipo de inteligência. Só para a gente poder ter uma ideia, né, porque eu sei, por exemplo, tem clientes importantes, inclusive agora, né, nesse período aí de 2010. Eu queria que você identificasse esses clientes, até para o telespectador poder ter uma ideia. É interessante, Milton, porque o geomarketing é multidisciplinar. Então, nós temos clientes de diversos setores. O próprio governo, o Sebrae é um cliente nosso importante. O Sebrae é um grande incentivador desse tipo de informação, da informação geoprocessada, de geomarketing, e depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas nós também temos clientes importantes no setor de telecomunicações, empresas que oferecem serviços de telefonia, móvel, fixa, empresas de TV por assinatura, bancos, financeiras e, obviamente, o varejo, né? O varejo é talvez o setor onde é mais natural se pensar nesse tipo de inteligência, porque o varejo vive da localização, né? O varejo é um percentual enorme aí do sucesso, né, de cada unidade varejista está relacionado a onde ela está localizada. O que esses clientes demandam de vocês, da Cognatis? Diversas coisas. Essa inteligência, eu estou chamando de inteligência, né, vamos traduzir inteligência por informação, né? A informação geodemográfica que diz, olha, esta região tem potencial para um determinado negócio, né? Ela é boa para um determinado negócio. Por quê? Porque moram pessoas com essas características, porque trabalham pessoas com essas características, porque os outros negócios que estão espalhados na região são esses e não são aqueles, e, portanto, existe potencial para o seu negócio nessa região. Isso pode ser usado para várias coisas, né? Então, o mais comum é a empresa que chega e fala assim, olha, eu quero saber se eu posso abrir uma loja nessa região. Tem potencial? Você consegue me dizer, além de tem potencial, qual é o potencial, qual o tamanho desse potencial? Melhor ainda, dá para saber quanto eu vou vender, né? Quanto eu vou faturar se eu abrir uma loja aqui? Então, esses modelos vão procurar respostas para essa pergunta. Essa é a pergunta mais comum, né? Uma pergunta menos comum eu já tenho lojas, ou já tenho agências bancárias, vamos pensar num banco. E agora eu quero saber se essas agências estão bem localizadas, se eu devo reacomodá-las, né? Mais ainda, será que eu tenho o produto certo em cada agência? Será que aquela agência onde eu tenho vários gerentes que tratam de pessoas físicas, né, que ficam as moscas lá, não poderiam ser substituídos por gerentes que tratam de pessoas jurídicas, porque aquela agência está muito mais próxima de uma concentração de prospects
PJ do que PF. Né? Eu estou simplificando, mas é uma das coisas que pode se perguntar. E uma terceira coisa que se pergunta também eu tenho lojas, eu tenho agências, né? E elas, obviamente, produzem, vendem, faturam, mas será que elas faturam, produzem e vendem aquilo que elas deveriam, considerando o potencial das suas regiões? Né? Qual deveria ser a meta de cada uma delas? Né? O mais comum, quando se pensa em meta no varejo, e aí também o varejo financeiro, bancos, é se olhar para a história da unidade. Então, se aquela agência sempre vendeu 100, eu quero que ela venda 110. Mas talvez ela venda 100 e possa vender 200, não 110. Por quê? E como você chega a esses cálculos? Aí entram os modelos estatísticos, os modelos de economia, né? Confirmando a sua hipótese inicial. É aí que existe a conexão entre a minha formação como demógrafo e como economista com o que a Cognatos faz. Esses modelos e esses estudos, eles vão procurar transformar as informações que hoje a gente consegue observar nas regiões, né, que são quem mora, quais são as características de quem mora, quais são a distribuição por classe social, por ciclo de vida, por nível de riqueza, por perfil de consumo, por perfil familiar, quem trabalha naquela região, qual que é a estrutura etária das pessoas que trabalham naquela região, qual que é a estrutura salarial, qual que é a estrutura ocupacional daquelas pessoas, quais são as empresas que estão ali, quais são as características de porte, de ramo de atividade daquelas empresas. Esses são dados, né? Eu preciso transformar esses dados na resposta que o meu cliente, para a pergunta do meu cliente. E aí entram métodos estatísticos e métodos econométricos. Vocês desenvolvem um trabalho junto ao IBGE, Reinaldo? O IBGE, sem o IBGE eu não vivo. O IBGE é a minha principal fonte de informação. Mas eu não faço nada, é uma relação egoísta. Eles fazem muito por mim, mas eu faço muito pouco por eles. Eu uso os dados do IBGE, porque hoje, como é que eu posso explicar isso? Quando você faz a pergunta, né, tem potencial numa região, você precisa de responder em partes. Né? A primeira parte é o que é potencial para você. Isso significa entender o negócio do cliente, entender o que gera potencial, o que não gera. A segunda parte é o que eu consigo observar naquela região. Porque se eu não observar nada, não adianta eu saber exatamente como as coisas funcionam, mas eu não consigo ver nada. Né? Então, aí entra o IBGE. O censo, principalmente, é a principal fonte, o principal instrumento informacional de empresas como a nossa. Porque o censo é a única base de informação universal, né? Até por construção. Um censo é sempre universal. E, infelizmente, ele acontece uma vez a cada 10 anos, o que significa que, entre as safras, nós precisamos de modelos estatísticos para corrigir os dados, atualizá-los, etc. Mas essa é um grande pedaço da coisa. Então, primeiro eu entendo o negócio, depois eu vou descobrir o que é que tem naquela região. Quantas pessoas tem ali que fazem parte, quantas famílias fazem parte deste segmento familiar ou daquele segmento domiciliar. Né? E aí o IBGE é fundamental e os modelos estatísticos também. E a terceira parte, que daí é só analítica, bom, agora eu sei a pergunta, eu sei o que é importante para o meu cliente, eu sei o que tem na região, mas eu preciso de pegar toda essa informação e responder a pergunta original. Eu preciso dizer abre ou não abre. Não adianta eu dizer aqui tem isso, tem aquilo, tem isso, tá certo? Aí eu estou dividindo o problema com o cliente. Eu preciso dizer, olha, aqui é bom, vai que é bom. Não só isso. Se você abrir um supermercado, ou se abrir uma agência bancária, ou se você iluminar, como dizem as empresas de telecomunicação, essa região, a nossa expectativa é que você tenha um retorno na mesma faixa dessas outras unidades aqui. Então, veja bem, com base nesses dados, quer dizer, dependendo do foco, né, pelo qual a empresa que te contratou ela quer atingir, tá? Cabe, por exemplo, da tua parte, de informar, por exemplo, aquela empresa, né, que um ou outro produto, né,
não se enquadra dentro da perspectiva de negócio que ele tem? É uma ótima pergunta, porque essa pode ser, inclusive, esse pode ser o principal motivo do projeto. Em alguns casos, o cliente não quer saber aonde eu abro uma loja, né, ou se eu devo fechar essa loja. A pergunta pode ser, será que eu hoje tenho o mix de produto correto para aquela loja? Né? Será que aquele supermercado não deveria ser mais gourmet do que voltado para famílias no ciclo de vida familiar mais tradicional? Né? E tem coisas super interessantes. O Brasil está passando por mudanças demográficas fascinantes. Fascinantes. A queda de fecundidade, que é o principal motivo para o envelhecimento da população, está mudando o perfil da nossa população muito rapidamente. E algumas coisas afetam as oportunidades mercadológicas diretamente. Então, eu vou dar um exemplo. Tá? Um segmento que hoje é bem maior do que era e tende a crescer nos próximos anos, são chamados, nos Estados Unidos, eles chamam de DINKs, Double Income No Kid. E até existe uma tradução brasileira de um amigo meu, demógrafo, o José Eustáquio, que é duplo ingresso, duplo ingresso, nenhuma criança, onde o K é substituído por C. Esse é um segmento mercadologicamente fascinante, tá certo? Porque é um casal que trabalha, que traz renda para o domicílio sem crianças. E é um segmento que é dividido em dois, né? Nos dinks heterossexuais, que são casais normalmente que ou atrasaram a fecundidade, atrasaram a entrada, né, nessa fase, ou optaram por não entrar, né, que é também algo que a gente vê cada vez mais frequente, ou casais homossexuais, que por natureza, ou a não ser que adotem, mas seria, digamos, fora da norma, né, não terão filhos, né, mas que normalmente trazem duplo ingresso. Então, para vocês terem uma ideia, o número de casais DINKs, de famílias DINKs, aumentou em 80% em apenas 6 anos durante a década de 2000. Década de 2000. Não sei precisar exatamente de qual ano para qual ano. Né? Isso por quê? Porque as mulheres estão tendo menos filhos, né? Elas estão postergando a maternidade, né, em primeiro lugar. Elas estão participando mais do mercado de trabalho, né? A população está envelhecendo. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Né? E esse é só um exemplo. É um pequeno segmento que, uma vez você identificar a presença dele numa determinada região, pode mudar completamente como você pensa o seu mix de produto para aquela região. Reinaldo, eu vou fazer um rápido intervalo e nós voltamos dentro de 1 minuto. Tá bom.